Como médico especialista, imploro aos idosos que parem de fazer isso e nunca mais acordem para urinar à noite. Você que está me ouvindo agora, talvez já tenha acordado esta noite para ir ao banheiro. Talvez acorde todas as noites. Talvez até já tenha se acostumado com isso. Mas eu estou aqui como médico, como alguém que dedica a vida a entender o corpo humano e cuidar das pessoas, para te dizer com toda a seriedade: isso não é normal e pode estar destruindo a sua saúde sem que você perceba. O nome disso é noctúria. E se você, idoso ou idosa, está acordando uma, duas, até 3 vezes por noite para urinar, eu imploro, pare de ignorar isso. Está mais do que comprovado por especialistas no mundo inteiro e aqui mesmo no Brasil, que esse hábito não só afeta a qualidade do seu sono, mas pode agravar doenças como hipertensão, diabetes e até levar a quedas perigosas durante a noite, com consequências sérias. Você sabia que 1 em cada 3 idosos que caem à noite vão parar no hospital e nunca mais voltam a andar como antes? Que o sono interrompido aumenta o risco de AVC e problemas cardíacos em até 38%? Pois é, tudo começa com aquele copo d'água antes de dormir, ou pior, com certos alimentos e remédios que você consome achando que são inofensivos. Então hoje, com toda a minha experiência e preocupação, eu vim te contar o que exatamente você precisa parar de consumir se quiser voltar a ter noites tranquilas. E atenção, essas substâncias estão na mesa de milhões de brasileiros todos os dias, talvez até agora, enquanto você me ouve. Tudo o que eu vou te mostrar aqui é fácil de entender, direto ao ponto e, o mais importante, funciona. Eu não quero que você tome decisões no escuro. Quero que saiba exatamente por que algo é ruim e o que fazer no lugar. E se você tiver dúvidas, deixe seu comentário, porque este vídeo foi feito pensando em você. Agora respira fundo, pega papel e caneta ou chama um parente que possa te ajudar, porque o que eu vou contar agora pode mudar completamente a sua vida. Vamos direto ao mais crítico. Em primeiro lugar, o café. Sim, o amado cafezinho brasileiro, aquele da tarde, o de depois do almoço e até aquele que muita gente toma de noite achando que vai ajudar na digestão. O café contém cafeína, uma substância diurética que estimula os rins a produzirem mais urina. Ou seja, se você toma café depois das 16 horas, é quase certo que seu corpo vai produzir mais urina durante a madrugada, e isso vai te acordar. E se for o idoso, pior ainda, os rins ficam mais sensíveis e demoram mais a processar a substância. Resultado: sono interrompido, cansaço no dia seguinte, pressão alterada e risco de quedas ao levantar. Mas o café não está sozinho. Em segundo lugar está o chá verde e o chá preto. Muita gente pensa que chá é sempre calmante, sempre saudável, mas esses dois tipos são ricos em cafeína e também agem como diuréticos, especialmente se você toma à noite acreditando que vai ajudar no sono. Não vai. Vai te manter em alerta e ainda vai te fazer levantar para urinar. Se quer um chá de verdade para dormir melhor, vá de camomila ou erva doce. Em terceiro lugar, bebidas alcoólicas. Sim, aquela tacinha de vinho no jantar ou a cerveja do fim de semana, o álcool irrita a bexiga e aumenta a produção de urina. E ainda, por cima, interfere com o sono profundo, que é o que o corpo mais precisa para se recuperar. Resultado, você dorme mais leve, acorda mais fácil e lá está no banheiro às 2 da manhã, desequilibrado, cansado e com os pés frios no chão. Quarto, o consumo excessivo de frutas ricas em água à noite, como melancia, melão e abacaxi. São ótimos durante o dia, mas se você come um pratão dessas frutas depois do jantar, a quantidade de líquido no corpo aumenta. Isso sobrecarrega os rins e faz o xixi vir quando o corpo deveria estar em repouso. Não é que você precise cortar as frutas, mas sim evitar essas opções nas últimas horas do dia. Quinto ponto. Medicamentos diuréticos tomados no fim da tarde ou à noite. Esses remédios são comuns para a pressão alta, retenção de líquido e problemas cardíacos. Mas muitos idosos não sabem que o horário certo de tomá-los faz toda a diferença. Tomar um diurético à noite é quase garantia de acordar de madrugada com vontade de urinar. Converte com seu médico. Em muitos casos, esses remédios podem ser ajustados para serem tomados de manhã, reduzindo a noctúria. E eu sei que a essa altura talvez você esteja pensando: mas doutor, eu tomo tudo isso e minha saúde está boa. Mas eu te pergunto, você dorme bem? Você acorda descansado? Consegue andar com firmeza durante a noite?
porque o problema da noctúria não é só acordar, é o que vem junto com ela. A falta de sono fragiliza o sistema imunológico, mexe com a memória, piora a ansiedade e acelera o envelhecimento. Agora escuta com carinho o sexto alerta: comer comidas salgadas à noite. Isso inclui embutidos, enlatados, queijos amarelos, salgadinhos, biscoitos industrializados. O sal retém líquido durante o dia e à noite, quando você deita, o corpo começa a liberar esse excesso, através da urina. Resultado? Lá vai você levantar no meio da madrugada. Reduza o sal na janta. Prefira legumes cozidos, um arroz integral, frango grelhado. O simples bem feito é seu melhor amigo. E eu sei, é muita informação, mas cada detalhe aqui foi escolhido para te ajudar. Nada disso exige dinheiro, só atenção, carinho com o seu corpo e, se possível, o apoio de um familiar ou cuidador. E, se você usa celular, tem aplicativos que ajudam a registrar o que você come e a que horas, como o Diário do Sono ou Meu Diário Alimentar, todos gratuitos e disponíveis no Brasil. Você não precisa aceitar o desconforto como se fosse parte da velhice. Não é. É tratável, é ajustável. E o primeiro passo é parar de fazer essas coisas que parecem pequenas, mas que roubam a sua saúde sem que você perceba. Sétimo ponto crucial, e esse é um que quase ninguém fala: beber muita água à noite, especialmente depois das 19 horas. A gente sempre ouve que precisa se hidratar, que tem que tomar 2 litros de água por dia, e é verdade. Mas o que ninguém te contou é que o horário faz toda a diferença. Se você passar o dia inteiro esquecendo de beber água e resolve compensar tomando 1 litro à noite, o corpo não vai dar conta de processar tudo enquanto você dorme. Vai fazer isso do jeito que sabe, te acordando para urinar. O ideal, principalmente para quem tem mais de 60 anos, é distribuir a água ao longo do dia, tomando mais até as 18 horas e diminuindo gradualmente a partir daí. Você ainda pode molhar a boca, tomar um golinho se tiver sede, mas evite exageros. Não é sobre cortar a água, é sobre respeitar o seu ritmo natural. O corpo do idoso funciona diferente. Ele leva mais tempo para eliminar líquidos e qualquer excesso antes de deitar vira perturbação noturna. Oitavo, não esvaziar completamente a bexiga antes de dormir. Pode parecer bobo, mas acontece com mais frequência do que se imagina. Muita gente vai ao banheiro de forma apressada, sem relaxar completamente, e acaba deixando urina residual. Isso é ainda mais comum em homens com próstata aumentada ou em mulheres com enfraquecimento do assoalho pélvico. O problema é que esse restinho de urina pode causar desconforto, dar vontade de levantar de novo em pouco tempo ou até causar infecções. Então, vá ao banheiro com calma, sente-se com conforto ou fique em pé relaxado. Respire fundo, espere um pouco após o primeiro jato de urina e veja se sai mais. Esse simples gesto, feito corretamente, pode reduzir pela metade suas idas ao banheiro durante a madrugada. E aqui vem o nono erro: a posição em que você dorme. Pois é, não é só o que você consome que conta. Dormir com um travesseiro muito baixo ou com as pernas muito elevadas pode interferir na circulação e favorecer o acúmulo de líquido nas pernas durante o dia. Quando você deita à noite, esse líquido volta para a corrente sanguínea e os rins precisam filtrá-lo, o que leva à produção de urina. Por isso, observe como você está dormindo. Almofadas muito elevadas nas pernas ou dormir afundado demais no colchão também podem influenciar. Um ajuste simples como dormir de lado, com travesseiro adequado, ou manter uma posição confortável com pernas levemente elevadas durante o dia e não à noite, já ajuda seu corpo a drenar o líquido de forma mais eficiente antes de ir para a cama. Seu corpo é sábio, mas ele precisa de pequenos empurrões da sua parte. E por fim, o décimo, talvez o mais negligenciado e ainda assim devastador: o estresse emocional antes de dormir. Assistir noticiário pesado, discutir com alguém da família, ficar preso em pensamentos negativos, tudo isso libera cortisol, o hormônio do estresse, que interfere na produção do hormônio antidiurético. Esse hormônio é o que nos ajuda a segurar a urina durante a noite. Se ele está desregulado, você urina mais. Simples assim. A mente e o corpo trabalham juntos. Quando você está agitado, preocupado, ansioso, seu cérebro não entende que é hora de descansar. Ele ativa processos de alerta que mexem com tudo: respiração, batimentos, digestão e, sim, a bexiga. A solução? Tenha um ritual de desaceleração. Pode ser uma música calma, um banho morno, leitura leve ou uma conversa tranquila. Evite celular e televisão até tarde.
Se puder, cria um horário fixo para dormir e acordar. Seu corpo adora a rotina. E olha, eu te entendo. A vida não é fácil. Especialmente na terceira idade. São contas, saúde, filhos, netos, lembranças e dores. Mas cuidar do seu sono é cuidar da sua dignidade, da sua paz, do seu amanhã. Você merece dormir bem. Você merece acordar descansado, com energia, com lucidez. Acordar à noite para urinar não é apenas um desconforto, é um aviso. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Agora compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa saber disso. Pergunte ao seu médico sobre os ajustes que pode fazer, experimenta mudar esses hábitos aos poucos e observe os resultados. Você vai se surpreender com o quanto pode melhorar. Agora que você já entendeu os 10 principais fatores que causam essas idas noturnas ao banheiro, vamos falar sobre o impacto real que isso tem na sua saúde e por que é urgente agir agora. Porque a verdade é que cada vez que você levanta durante a noite, seu corpo sofre mais do que você imagina. Quando você acorda no meio da noite, mesmo que por poucos minutos, o sono profundo é interrompido, e isso interfere em processos vitais, regulação hormonal, equilíbrio emocional, consolidação da memória e até no funcionamento do sistema imunológico. O sono profundo é quando o corpo realmente se regenera. É nesse momento que o cérebro se lava, que toxinas são eliminadas e que hormônios essenciais como a melatonina e o GH, hormônio do crescimento, atuam na reparação dos tecidos. Interromper esse processo toda noite é como tentar carregar um celular, mas desconectá-lo a cada 5 minutos. Ele nunca vai carregar completamente. E para quem já passou dos 60 anos, essa falha no descanso é ainda mais grave. Sabe aquela sensação de cansaço constante, tontura pela manhã, ou até aquele esquecimento que você acha que é da idade? Pois pode estar diretamente ligado à falta de um sono restaurador. E mais, a privação crônica de sono aumenta o risco de desenvolver Alzheimer, demência vascular e depressão. Não estou dizendo isso para te assustar, estou dizendo porque ainda dá tempo de mudar. Outro ponto importantíssimo, o risco de quedas. Um idoso que levanta no escuro, sonolento, com pressão baixa, o que é muito comum após sair da cama, corre até 4 vezes mais risco de cair e sofrer uma fratura. E as estatísticas são assustadoras. Mais de 100 mil idosos no Brasil sofrem fraturas graves causadas por quedas noturnas todos os anos. E uma fratura de fêmur, por exemplo, pode tirar a autonomia de uma pessoa para o resto da vida. Isso sem contar o trauma psicológico, a perda da confiança, o medo constante de cair de novo. A pessoa vai perdendo a liberdade pouco a pouco. E o mais triste é que, na maioria dos casos, tudo começa com um simples xixi à noite. Agora pense comigo, se a causa pode ser resolvida com ajustes simples, como mudar o horário de tomar remédio, evitar certos alimentos, criar um ritual para dormir, por que continuar sofrendo? Não é questão de luxo ou capricho, é de autocuidado e sobrevivência. E por falar em mudanças práticas, deixa eu te contar o que tem funcionado com centenas de pacientes que acompanho, muitos aqui mesmo no Brasil. Quando começam a aplicar essas orientações, os relatos são quase sempre os mesmos. Doutor, eu não sabia o quanto eu estava cansado até conseguir dormir uma noite inteira de novo. Minha cabeça parece mais leve, meu humor melhorou e até minha pressão estabilizou. Agora acordo e tenho vontade de caminhar, de viver o dia. E é isso que eu desejo para você também. E se você tem dúvidas sobre como começar, eu vou deixar algumas sugestões que muitos idosos adoram, por serem simples e feitas com o que a gente já tem por aqui. Por exemplo, trocar o cafezinho da noite por uma xícara de chá de camomila com maracujá. Evitar tomar líquidos depois das 19 horas e jantar mais cedo com alimentos leves e naturais. Ou usar aplicativos com lembretes suaves para se hidratar durante o dia, como Beber Água Brasil ou o Sleep Cycle, que te ajudam a criar hábitos saudáveis. Mas, acima de tudo, o que mais faz diferença é entender que você merece esse cuidado. Seu tempo de descanso vale ouro. Não aceite a insônia ou a noctúria como coisa da idade. É coisa que tem solução, sim, mas precisa da sua decisão. Agora me diz,
Você já tentou alguma dessas mudanças? Já percebeu diferença quando comeu algo mais leve ou evitou o cafezinho da noite? Comenta aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar muita gente. E se quiser, eu posso continuar te guiando com uma sugestão de cardápio noturno ideal ou dicas de como organizar seu habitat para facilitar o sono. É só me pedir cardápio leve, dormir melhor ou organizar o quarto. Agora que a gente compreendeu a profundidade do problema e os riscos reais que acordar à noite para urinar traz para a sua saúde, é hora de olhar para frente e pensar em como construir uma rotina noturna que realmente funcione, prática, acessível e possível para qualquer idoso no Brasil. Nada de coisa complicada, importada ou cara. O que você precisa é de um caminho claro, com orientações que encaixem no seu dia a dia com aquilo que já tem em casa. E tudo começa pelo fim da tarde, não pela hora de deitar. É na segunda metade do seu dia que você decide se vai dormir bem ou não. Por volta das 16 horas, é o melhor momento para você já começar a reduzir o consumo de cafeína e líquidos em excesso. Se você gosta do seu cafezinho, tudo bem, tome até esse horário. Depois disso, prefira um chá de camomila, cidreira ou maracujá. São calmantes naturais que não sobrecarregam seus rins e ainda ajudam o corpo a desacelerar. Evite ficar em jejum por muito tempo ou pular o jantar. Muita gente acha que dormir de barriga vazia ajuda, mas o que acontece é que o corpo entra em estado de alerta e produz cortisol, o hormônio do estresse. E isso, como já vimos, atrapalha a produção de hormônio antidiurético, aumenta a ansiedade e te faz acordar durante a noite. Um jantar ideal deve ser feito até, no máximo, 20 horas. E aqui vai uma sugestão simples, que qualquer brasileiro pode montar em casa. Um pedaço pequeno de frango grelhado ou um ovo cozido, uma porção de arroz integral ou purê de batata doce, abobrinha ou cenoura cozida. E de sobremesa? Nada de frutas ricas em água como melancia ou melão. Prefira uma banana assada com canela, que ajuda a liberar serotonina e preparar o corpo para o sono. Ah, e evite sopas muito líquidas. Muita gente acha que uma sopinha à noite é leve e boa para o sono. Só que, dependendo dos ingredientes, ela pode ser rica em sódio, se for industrializada, e ainda conter muita água. Se você quer um caldo, prepare em casa com legumes naturais e evite adicionar sal em excesso. Depois do jantar, nada de televisão alta, discussões ou redes sociais agitadas. O ideal é entrar num ritmo calmo, com luzes baixas e atividades que ajudem o corpo a entender que está chegando a hora de descansar. Pode ser ouvir uma música tranquila, fazer alongamentos leves ou até organizar as roupas do dia seguinte com calma. Uma coisa simples que ajuda muito e poucos fazem: lavar os pés com água morna antes de dormir. Isso melhora a circulação, relaxa o corpo e ajuda a reduzir a pressão arterial naturalmente. E se puder, faça uma oração ou meditação. O foco aqui é paz, não perfeição. É criar uma transição gentil entre o estado de alerta e o estado de repouso. Na hora de ir para a cama, deixe o quarto fresco, com ventilação leve e evite dormir com muitas luzes acesas. A melatonina, o hormônio natural do sono, só é produzida no escuro. Um ambiente claro, barulhento ou abafado atrapalha o sono mais do que você imagina. E por falar em barulho, se vive com netos ou familiares agitados, combine com eles um horário do silêncio, para que todos respeitem esse momento de descanso. E um detalhe que muita gente ignora: evite deixar o celular na cabeceira. A luz azul da tela atrasa a produção de melatonina. Se for usar para escutar uma música ou áudio relaxante, tudo bem, mas ative o modo avião e deixe a tela virada para baixo. Seu cérebro precisa entender que a noite é sagrada. Já o banheiro deve estar sempre com luz indireta. Uma luz noturna fraca é ideal, com tapetes antideslizantes e, se possível, uma barra de apoio.
Isso evita acidentes em caso de urgência, mas o objetivo, claro, é que você nem precise levantar. Com o tempo, você vai perceber. Ao mudar a alimentação, o ritmo e os estímulos da sua noite, o corpo responde. Você começa a acordar menos, se sentir mais disposto, pensar com mais clareza, e o que era um problema começa a desaparecer naturalmente. Eu já vi isso acontecer centenas de vezes. Pacientes que achavam que estavam condenados a levantar 3 ou 4 vezes por noite e que hoje dormem direto até o amanhecer. E tudo isso sem remédio novo, sem cirurgia, só com orientação e mudança de hábitos. Você pode ser o próximo a dar esse passo. Basta começar. Não precisa mudar tudo de uma vez. Escolha um desses pontos que falei e aplique hoje mesmo. Amanhã, mais um. E assim, aos poucos, você transforma suas noites e a sua vida. E agora, para encerrar essa conversa sincera e urgente, eu quero te falar de algo ainda mais importante do que todos os hábitos que a gente conversou até aqui: a sua autonomia. Porque veja bem, acordar à noite para urinar não é só um desconforto passageiro. Ele rouba a sua liberdade devagar, em silêncio. Cada noite mal dormida é um dia seguinte mais cansado. E quando o cansaço se acumula, você para de caminhar, de visitar os amigos, de ir à feira, de brincar com os netos. Vai ficando dentro de casa, isolado, cada vez mais dependente dos outros. E o pior, acreditando que isso é normal, que envelhecer é assim mesmo. Mas eu tô aqui para dizer com todas as letras, não é. Você ainda tem tempo de retomar o controle da sua saúde, da sua rotina, da sua vida. E isso começa com escolha simples: o que você come, o horário em que toma sua medicação, a forma como você prepara o ambiente para dormir. Tudo isso parece pequeno, mas constrói ou destrói o seu bem-estar. É como um tijolinho por dia, que pode erguer uma casa forte ou deixar uma parede frágil desmoronar. Sabe acreditado, quem dorme bem, vive bem? Ele é mais verdadeiro do que nunca. O sono de qualidade te dá clareza mental, força muscular, humor estável, regulação hormonal e até proteção contra doenças graves. Dormir bem não é luxo, é necessidade básica, assim como comer, respirar ou amar. E se você é cuidador, filho ou filha de um idoso, leve essa informação a sério. Converse com ele, observe os padrões do dia a dia, incentive mudanças com carinho. Muitos idosos não mudam porque acreditam que não tem mais jeito, porque nunca ninguém explicou o impacto real que esses hábitos têm. Mas você pode ser a pessoa que acende essa luz. E você que me ouve agora e passou a vida inteira cuidando dos outros, filhos, marido, esposa, netos, talvez ache que já fez sua parte. Mas eu te digo, agora é hora de cuidar de você. Porque só com você bem é que a sua presença vai continuar sendo luz para os outros. Se precisar de ajuda, fale com o médico da família, com o nutricionista do posto de saúde, com o agente de saúde da sua rua. Procure o CAPS, o CRAS, os grupos da terceira idade da sua comunidade. Existe apoio, sim. Existe caminho. E tudo começa com a sua decisão. Eu agradeço profundamente por você ter ficado comigo até aqui. Isso mostra que você está pronto para mudar, que você tem coragem, que está cansado de acordar cansado. E olha, se essa mensagem fez sentido para você, compartilha. Manda esse conteúdo para outros idosos, para familiares, para cuidadores. A gente tem que fazer essa informação circular, porque ninguém mais precisa sofrer em silêncio com isso. Agora, me diz aqui nos comentários qual desses pontos você vai começar a mudar hoje. E se quiser continuar essa jornada, posso te ajudar com materiais práticos, planos de acompanhamento e respostas personalizadas. É só pedir por plano alimentar semanal, lista de compras econômica ou checklist de som saudável.